Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes. Eles não vão embora. Lição de hoje: a ideologia de gênero. Lição número 5. Deturpação da identidade definida por Deus. Texto básico: Gênesis, capítulo 1, 27 a 28. E capítulo 2, 18 a 25. Vamos à leitura. Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Introdução. O tema ideologia de gênero não é novo, mas tornou-se comum recentemente, com forte impacto sobre as igrejas. Devemos buscar respostas bíblicas a esse desafio e discutir como lidar com elas na criação de nossos filhos. Tópico 1. O que é gênero? Segundo os proponentes da questão, sexo
refere-se às determinações naturais e diferenças biológicas entre homens e mulheres. Gênero, por outro lado, trata do papel de ambos na sociedade. Na literatura secular sobre a sexualidade, gênero tem substituído sexo. Em vez de falar de diferenças de sexo, as pessoas agora falam em diferença de gênero. Desde que o gênero não é determinado biologicamente como é o sexo, quem então o determinará? A resposta é que o gênero é um construto social. Em outras palavras, uma pessoa pode nascer homem, isso é sexo. Mas em termos de gênero, ele pode ser feminino, tanto por sua escolha, como por determinação social. Tópico 2: Ideologia de gênero e teologia. Vejamos a ideologia e a teologia que brotam dessa concepção do gênero como determinação social. Primeiro, a ideologia de gênero. Letra A: ideologia de gênero. Ideologia de gênero é a maneira de se ler e analisar a sociedade e a igreja, partindo do pressuposto do gênero como construto cultural e social. O homem e a mulher biológicos são irrelevantes. Masculino e feminino são categorias determinadas pela cultura, por vezes com auxílio das igrejas cristãs. Torna-se claro que a ideologia de gênero é filha do feminismo radical que apareceu nos anos 60 e 70. É dessa época a polêmica declaração de Simone no livro O Segundo Sexo. Abre aspas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Fecha aspas. Os defensores da ideologia de gênero afirmam que, sem dúvida, existem dois sexos, mas há uma diversidade de gêneros, tais como homossexual, heterossexual, masculino, feminino, bissexual, etc. Segundo eles, a sociedade patriarcal, especialmente aquelas influenciadas pelo cristianismo histórico e tradicional, tem usado essas distinções entre sexo e gênero para perpetuar a dominação do homem sobre a mulher. O papel que é imposto à mulher pela cultura cristã e pela sociedade ocidental precisa ser desconstruído para que as mulheres se tornem livres para ser o que escolherem. Os apologistas da ideologia de gênero têm se mantido bastante ativos, influenciando e multiplicando as políticas e mudando as políticas governamentais, a educação pública,
a criação de filhos, a opinião pública e as igrejas de grande influência, a fim de abolir tudo o que perpetue a dominação masculina e as distinções sexuais e lhes impor a agenda gay, homoafetiva. B. Teologia de gênero. A teologia do gênero é oriunda da teologia feminista, da continuidade e aprofundamento aos seus pontos principais. Os teólogos do gênero acusam a Igreja cristã de usar a Bíblia para estabelecer os papéis genéricos opressivos para as mulheres. Para eles, não é somente necessário dar às mulheres alguns privilégios e lugares de desempenho na Igreja, mas eliminar tudo o que na Igreja é baseado em diferenças ou questões sexuais. Modelos radicais de teologia do gênero defendem uma reformulação completa dos conceitos de Deus, Igreja, Bíblia, ministério e família. Tópico 3. O impacto sobre a Igreja. As questões de gênero têm causado impacto global. Também as igrejas reformadas foram tocadas. Como cristãos reformados, podemos perceber os diversos perigos sociais e consequências do crescimento contínuo da ideologia de gênero e sua influência social e cultural em todos os continentes. A. Diversos perigos. Primeiro, todas as diferenças sexuais naturais criadas por Deus de acordo com a Bíblia são abolidas. Você pode se reinventar. Segundo, não é difícil perceber que a instituição familiar, a criação de nossos filhos e os valores cristãos são desafiados. Terceiro, o conceito de que não existe mais certo e errado nesses assuntos. A ideologia do gênero representa, no fim das contas, um ataque severo à cosmovisão bíblica pela cosmovisão pagã. Essa cosmovisão é profundamente influenciada pelo monismo, que vê o mundo essencialmente como uma realidade só, isto é, Deus faz parte da natureza, não existe além dela. O paganismo deseja abolir todas as distinções. Letra B. Exemplo da influência pagã. Muitos exemplos da influência da cosmovisão pagã nas igrejas podem ser mencionados. 1. Primeiro, o papel da mulher em seu todo. Igrejas reformadas têm sido desafiadas a reexaminar o tradicional papel das mulheres, especialmente a reinterpretação de passagens bíblicas que estabelecem limites ao ministério da mulher na igreja. Podemos perceber um aspecto positivo nas tentativas de uma melhor compreensão do papel bíblico da mulher na família, igreja e sociedade. De fato, em muitos países, as mulheres têm sido abusadas, oprimidas, humilhadas e escravizadas. Em muitas culturas, elas continuam a ser espancadas por seus maridos e recebem um salário menor pelo
mesmo trabalho. Também, mesmo entre os cristãos, as mulheres às vezes são tratadas como inferiores ao homem e lhes são negados alguns direitos básicos, como, por exemplo, o de colaborar com seu marido na administração e criação da família, de orar em cultos públicos, ou mesmo falar em as congregações. A ideologia e a teologia de gênero, contudo, não se contentam apenas em fazer justiça aos direitos das mulheres. Elas desejam a reversão dos papéis tradicionais e a abolição de todas as distinções. As mulheres alcançarem o oficialato é apenas uma pequena parte de uma agenda muito maior, que inclui em segmentos mais radicais dessas ideologias uma reedição de Deus, como se revela na Escritura, a teologia e a adoração à imagem da mulher. 2. Segundo, promove a questão do homossexualismo, casamento gay e ordenação gay. Aqui, basicamente, os mesmos argumentos são utilizados para que se faça uma releitura das Escrituras, encarando a homossexualidade como uma das possibilidades de gênero. Como consequência, o casamento e a ordenação gay não se tornam apenas possíveis, mas desejáveis. Não estamos afirmando que aqueles que argumentam em favor da ordenação feminina também defendem o casamento e a ordenação gay, mas certamente alguns dos argumentos usados pelos teólogos do gênero em ambos os casos são muito semelhantes, como, por exemplo, afirmarem que as passagens contra as mulheres e os gays no ministério são condicionadas culturalmente e não podem ser utilizadas hoje, quando a sociedade possui uma perspectiva bem diferente sobre ambos. Paulo, sempre o vilão da história, não conseguia transcender o preconceito cultural do seu tempo e não tinha como obter informação científica sobre o fato de que o gênero é determinado pela sociedade e pela genética. Tópico 4. Uma resposta bíblica. Qual é a resposta bíblica aos desafios da ideologia e teologia de gênero? Para responder, deveríamos compreender o que realmente está em jogo aqui. As questões do gênero não são de natureza secundária. Elas são temas que lidam com pontos fundamentais da fé cristã, tais como a criação, família e igreja. E as Escrituras, e não a cultura, devem ser o referencial da igreja no tratamento das questões de gênero. Embora existam elementos culturais no texto bíblico, a Escritura se encontra sempre acima da cultura e representa a verdade universal. E isso se aplica também aos contextos do sexo e gênero. Assim sendo, uma resposta bíblica às questões de gênero tem origem no fato de Deus ter criado apenas 2 sexos e gêneros.
Nós podemos falar de sexo como algo determinado biologicamente, do mesmo modo como também podemos dizer que o gênero é decorrência natural dessa determinação. Aqueles que por natureza são homens, são machos, masculinos, conforme contempla o seu gênero. O mesmo se aplica às mulheres. Também podemos afirmar que o gênero, compreendido como a autoconsciência sexual de uma pessoa e o seu comportamento social, é bíblico e não socialmente determinado, embora as culturas possam diferir acerca dos papéis tradicionais do homem e da mulher. Nossa resposta precisa contemplar o fato de Deus haver criado o homem e a mulher biológica e psicologicamente distintos, com igualdade de direitos espirituais, privilégios e responsabilidade, mas com diferentes papéis. Esses papéis foram determinados antes e depois da queda, tendo em vista a família e a igreja. Fato é que, em algumas culturas, a igualdade perante Deus e a sua diversidade, no que tange os papéis, têm sido distorcidas. Devemos seguir o padrão definido pela Bíblia e lutar para reformar a cultura e a sociedade de acordo com esse parâmetro. Conclusão: como estratégia para tratar dessas questões, as igrejas deveriam procurar e preparar liderança masculina sólida e bíblica na igreja, fortalecer o ministério feminino, apoiar grupos para homens e mulheres cristãos, para que homens e mulheres cristãos aprendam sobre a masculinidade e a feminilidade bíblica e criar e sustentar grupos para aqueles que são tentados ou têm caídos na homossexualidade. Além disso, os púlpitos das igrejas deveriam ministrar ensino bíblico sólido e compassivo, abordando o tema. Também precisamos de eventos regulares, com palestrantes convidados para falar sobre família e questões de gênero. É normal e compreensível haver certa resistência por parte da liderança da igreja em tocar no assunto. O resultado da omissão, contudo, é o crescimento do engano e do erro. Ensinos equivocados tendem a ocupar cada pequena brecha que possa existir na vida da igreja local. A aplicação: se os membros da igreja não aprendem da Escritura, eles aprenderão dos defensores da ideologia do gênero e ativistas. É preciso haver um plano claro e definido para preparar os membros da igreja nessas áreas. Eles precisam ser ensinados como enfrentar essas questões, tanto os jovens como os adultos. E o único modo de isso ocorrer é pelo ensino bíblico consistente, começando em casa. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima!